ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos ouvir pelos 870 AM ou pelo site radio.ufg.br. Acompanhe o Jornal das 6 também pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Na noite desta quarta-feira, dia 5, a Faculdade de Letras da UFG recebeu o dramaturgo, diretor de teatro e poeta italiano Cesare Lieve, que é professor da Universidade de Milão, para uma roda de conversa com os alunos de italiano do Departamento de Línguas Estrangeiras da unidade. A jornalista Silvânia Lima esteve no evento e conversou com a professora Margarete de Lourdes Oliveira Nunes, coordenadora da área de italiano do Departamento de Línguas Estrangeiras da Faculdade de Letras da UFG. Ela falou da importância do italiano como terceira língua estrangeira e das diversas relações culturais entre o Brasil e a Itália. Vamos ouvir. Professora Margarete, dentre as áreas de línguas da Faculdade de Letras da UFG está o italiano. Por que manter essa área? Qual a importância do italiano no mundo das letras? Sempre uma visão muito pragmática nos últimos 20 anos de que as línguas que devem ser ensinadas são aquelas que permitem uma troca tecnológica, científica, e aí sobressai-se o inglês. Depois vem uma língua que é latino-americana, o espanhol, fica o francês como língua de cultura e o italiano também nesse nicho de língua de cultura, por ser uma língua oficial, digamos, na Itália e na parte da Suíça. Então, isso é senso comum, né? Porque é falso, porque italiano é quase língua 2 na Argentina, é muito estudada nos Estados Unidos, no Japão, ultimamente também na China. Então, se for pegar o número de falantes e estudantes, o número de pessoas é extremamente elevado e chegaria talvez aos 100 milhões de pessoas. Quer dizer que a língua italiana ela pode ser muito interessante também como uma questão de opção de emprego, ampliar o currículo dos profissionais. Exatamente, porque, por exemplo, grandes empresas multinacionais italianas, grandes holding como a Fiat, que depois fez o Sergio Marchionne, que dirigiu por último a Fiat, fez parceria com a Chrysler. Depois tem as empresas de telefonia, moda, mobiliário. Há casos em que pessoas que sabiam inglês e francês só conseguiram emprego porque elas sabiam também italiano e interessava a empresa a pessoa dominar uma língua que é aquela da empresa. Então, há sim essa possibilidade de mercado. Falando ainda sobre o mercado, há um tempo atrás era interessante para o brasileiro saber uma segunda língua. Pelo que nós estamos vendo, hoje é interessante saber 3 línguas. Hoje, na verdade, a terceira língua é que é o diferencial, porque espera-se que a pessoa saiba inglês, depois espanhol, pelo fato de estarmos aqui na América Latina e ela ser dominada pelos falantes de espanhol, e, portanto, a terceira língua, que pode ser o italiano, o alemão, árabe, não importa. Aqui, por exemplo, na Faculdade de Letras, já temos aulas de coreano e de chinês, de mandarim, no caso. O Instituto Confúcio está estudando a possibilidade de ser implantado, assim, de fazer uma parceria com a Letras. Então, a terceira língua que vai ser o que diferencia. Você vai ser contratado porque tem essa competência específica. Agora, do ponto de vista cultural, né, o italiano é uma língua de origem latina, assim como o português, e onde hoje essas culturas se encontram? A cultura do Brasil e a cultura da Itália. Desde o período das grandes imigrações, de italianos para o mundo, e o Brasil é um desses espaços para onde vieram, e essa, digamos, facilidade de interação, que eu acho que algumas culturas são mais resistentes, e outras são mais permeáveis.
No caso, cultura brasileira e cultura italiana tem muitas distinções, mas há, por parte dos sujeitos culturais, essa permeabilidade, uma facilidade em assimilar, desde que haja abertura, né? Assimilar novas tendências, novos gostos, novos sabores e estéticas. Então eu vejo que isso não só aconteceu no passado, e nós temos no Brasil tantos elementos que são contribuição dessa presença italiana aqui no Brasil desde o século XIX, como hoje. Então há toda uma troca que continua ainda hoje de caráter eminentemente cultural. Em relação aos projetos de extensão e de pesquisa aqui da Faculdade de Letras nessa área? Nós temos, uma área pequena, são só 2 professores, o professor Anselmo Pessoa Neto, que no momento está licenciado para auxiliar o professor Edivar, e eu. Né? Mas sempre desenvolvemos muitas atividades de cultura e extensão. Temos italiano no Centro de Línguas, são quase 100 alunos no Centro de Línguas. Temos italiano na graduação de Letras como disciplina optativa, são 6 semestres. E temos esses projetos que estão sempre, já é o 6º ano que temos o Momento Italiano na UFG, que é um projeto maior de extensão e que acolhe esses outros momentos menores. Em março tivemos a presença do professor Enzo Cosentino, que é diretor de uma escola em Roma, que fez várias palestras aqui na Faculdade de Letras, em vários dias, porque ele estava aqui com muita disponibilidade de tempo, né? Às vezes mostra de cinema ou atividades mesmo que são alunos da história, ou professores, alunos da pós da história, ou professores da história que vêm debater um filme, ou que vêm falar especificamente sobre algum projeto que temos em comum. Por exemplo, o professor Francesco Guerra, que faz o pós-doc dele na história, ele tem um projeto de pesquisa que é sobre máfias, né? É assim mesmo, no plural, porque são grupos, né, organizados de criminalidade na Itália, mas também na América, né? E aí ele tem alunos da pós que pesquisam isso e de vez em quando vêm fazer alguma intervenção, participar de encontros, colóquios. Então há assim uma interação não só aqui dentro da Letras, mas com outros cursos onde tem relações internacionais, onde tem alguém que gosta da italianidade. Obrigado, Silvânia. E a OAB promove uma campanha nas redes sociais pelo voto consciente. O órgão voltou a disponibilizar o aplicativo para denúncias de casos suspeitos de Caixa 2. A repórter Janaína Oliveira tem mais detalhes. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, está promovendo nas redes sociais a campanha Não Esqueça, voto tem consequência. Por meio dos perfis nas redes sociais, a Ordem explica e descreve detalhes de diversos aspectos do processo eleitoral. O objetivo, segundo o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, é estimular o eleitorado a valorizar o voto a partir da conscientização da importância da escolha de representantes. E a ideia é que se possa, de fato, mostrar à sociedade a importância do poder-dever do ato de votar e de responsabilidade que todo cidadão brasileiro deve ter na escolha dos seus futuros candidatos. Hoje nós vemos o Brasil passando por uma crise ética, moral, sem precedentes, por todas essas crises políticas que passamos nos últimos tempos, e isso tudo se dá exatamente a partir de escolhas que são equivocadas ou escolhas mal feitas por parte dos eleitores. Lamacchia alerta que somente por meio do voto consciente será possível ter a mudança que os brasileiros tanto buscam. Hoje me preocupa muito que nós estamos vendo muitas e muitas pessoas divulgando e trabalhando com a ideia do voto nulo ou do voto branco. Isto é, de fato, uma irresponsabilidade, porque terá sim o condão de fazer com que nós tenhamos a manutenção desta situação que nós vemos hoje no Brasil. Que tenhamos sim um critério muito objetivo, critérios cautelosos para a escolha dos futuros candidatos que estão aí neste pleito eleitoral. Além da campanha de conscientização, a OAB volta a disponibilizar o aplicativo oficial contra o Caixa 2 para registrar denúncias e suspeitas de crimes eleitorais e Caixa 2. A plataforma está disponível para os sistemas Android e iOS e permite que qualquer cidadão
denuncie casos suspeitos. A ordem também atua para combater as fake news, as notícias falsas. Este combate se dá por meio da conscientização e da instrumentalização de ações durante todo o mês de setembro. Fazem que serão mostradas as responsabilidades de cada cargo em jogo nas eleições 2018. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Judiciário amplia audiências para a Semana Nacional da Conciliação. A força-tarefa será no começo de novembro, como informa o repórter Bruno Costa. A Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, será realizada em todo o país de 5 a 9 de novembro. Nesse período, os tribunais reúnem processos judiciais que tenham possibilidade de acordo, para que as partes possam negociar diretamente entre si e solucionar o caso. Negociação de dívidas, problemas com contratos, prestações de serviços, entre outros, podem ser solucionados pela conciliação de forma rápida e gratuita. Qualquer uma das partes que demonstre vontade de resolver o problema pode solicitar a conciliação e buscar um acordo perante o conciliador ou o juiz. Em Minas Gerais, os interessados em agendar audiência durante a Semana Nacional da Conciliação podem fazer a solicitação até o dia 15 de outubro pelo endereço tjmg.jus.br/quero conciliar. A solicitação pode ser feita independente da fase em que se encontra o processo. O Tribunal de Justiça de Minas já instalou centros judiciários de solução de conflitos e cidadania em 126 comarcas que funcionam o ano inteiro. Mais informações, ligue 0800 283 2715. Agência Rádio Web. De Belo Horizonte, Bruno Costa. E a Argentina pode reviver a crise do início dos anos 90. O peso está desabando frente ao dólar e o governo de Maurício Macri pode tomar um rumo similar dos piores momentos do ex-presidente Carlos Menem. O repórter Diego Brião conversou com especialistas sobre a crise argentina. Vamos acompanhar. A crise da economia da Argentina tem se agravado nos últimos meses, segundo análises de especialistas. Entre os pontos de alerta da economia local está a desvalorização do peso argentino diante do dólar estadunidense. A cotação atual é de cerca de 38 pesos por dólar, sendo que em janeiro deste ano a proporção era de 19 por 1. O cientista político Bruno Lima Rocha, que também é professor de Relações Internacionais e Jornalismo na Unicinos, no Rio Grande do Sul, crê que o governo de Maurício Macri pode tomar um rumo similar ao dos maus momentos do governo de Carlos Menem nos anos 90. Ela é muito frágil porque uma parte importante da sua economia interna é dolarizada. Isso é um dado. O outro, o governo Macri adotou aquilo que a gente chama de economia política de austericídio. E com isso promoveu um recorte de verbas sociais que lembra do governo Carlos Saúl Menem, no qual ele próprio Macri apoiou, que foi dos anos 90. Foram 4 anos de bonança e depois 7 anos de desgraça. Terminou com o governo que sucedeu de Fernando Leal Arrua, com o presidente defensado de sítio e fugindo pelo telhado da Casa Rosada. Não está longe disso. Lima Rocha também lembra algumas das iniciativas do governo Macri para tentar ordenar as contas públicas e reduzir os efeitos da crise no país. O governo Macri promoveu, por exemplo, o final da pensão do apoio para filhos de famílias pobres, você cortou, tirou dinheiro da saúde pública e renegociou a dívida com as províncias, com os estados de lá. A margem de manobra desse governo, seguindo as medidas do FMI e do austericídio que ele próprio promoveu, é muito pequena. Por isso que Macri adotou 2 medidas. Uma para fazer caixa, que é aumentar a tributação sobre o produto agrícola exportado, e a manter o controle de preços sobre bens fundamentais. Do contrário, a Argentina pode voltar ao início dos anos 90 de ter metade da população baixo do nível de pobreza. Recentemente, o governo de Maurício Macri anunciou o corte de 50% nos ministérios, diminuindo o número de pastas de 22 para 11. O governo local crê que poderá zerar o rombo fiscal até o final de 2019. Um empréstimo de 50 bilhões de dólares também foi feito junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Diego Brião. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Superbactéria da gonorreia pode tornar-se
intratável. Médicos e pesquisadores tentam conter a disseminação da doença sexualmente transmissível com novos antibióticos, testes e prevenção. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Mauro Romero Leal Passos. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e membro da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infectocontagiosas da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Boa noite, Dr. Mauro. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a você e aos ouvintes. Como foi que surgiu essa superbactéria da gonorreia? Na verdade, verdadeira, meio do século passado, quando os antibióticos ficaram mais evidentes, né? Já começou a surgir bactérias que resistiam à ação de alguns antibióticos. Essa bactéria em especial, a Neisseria gonorrhoeae, ela muito lá pela década de 30, ela era totalmente sensível à penicilina, por exemplo. Quando foi descoberta pelo Fleming em 1929, a bactéria Staphylococcus aureus era totalmente sensível, ou seja, passava perto da penicilina e ela morria. Logo depois, ela começou a ser resistente e isso foi passando para outras bactérias sendo observado. Com o passar do tempo, com o uso abusivo de antibióticos, também com a seleção natural, porque eu sempre falo uma brincadeira, mas que filosoficamente tem fundamento. As bactérias, os micro-organismos, os seres vivos em geral, têm um certo grau de inteligência. Talvez a gente não consiga entender. Mas se você plantar uma árvore e botar sombra do lado e o sol do outro, ela se inclina para o sol. Por quê? Porque ela precisa do sol. Então as bactérias vão se comunicando também entre si. Hoje em dia a gente sabe que uma bactéria faz uma ponte com a outra. Uma bactéria pode pegar um material genético de outra que morreu perto dela e ela normalmente pega aquilo que a interessa. No caso, a sobrevivência dela. No caso, algum gene, alguma característica que o dê resistência a quem está tentando matá-la, no caso, os antibióticos. Então, nesse contexto todo, e ainda mais, algumas bactérias, elas são resistentes mesmo. Elas já têm um poder muito grande de resistência. Vou dar um exemplo do vírus HIV. Desde que se descobriram os vírus HIV 1 e 2, a gente sabe que 1 a 2% da população mundial tem uma habilidade de não contrair o HIV, quer dizer, por mais carga que o indivíduo receba de HIV, ele tem uma resistência natural e acaba podendo passar essa resistência natural geneticamente para os seus descendentes. O problema com as bactérias é que enquanto nós, seres humanos, temos uma relação e temos 1, 2 ou 3 filhos, e no meu caso assim, hoje em dia, absolutamente fora do eixo, tenho 5 filhos, as bactérias dão outras bactérias em 20 minutos, em 15 minutos, em 40 minutos, uma bactéria dá outra, que dá outra, que dá outra, que dá outra. Então, quer dizer, em um dia existe uma multiplicação muito grande de bactérias. Tendo uma bactéria dessa resistente naturalmente a um determinado antibiótico, a população de resistência se aumenta. Por outro lado, nós temos cada vez menos incorporação de métodos de prevenção, quer dizer, com todo o avanço que a gente tem, o uso de camisinha ainda é baixo. Vou te dar um número hoje, assim, grave. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, mas eu sou do Brasil, sou do mundo, né? A gente está consternado com o incêndio do Museu Nacional, mas a prevenção, a ausência de prevenção, muitas das vezes, se impera. Por exemplo, hoje nós temos a vacina contra o HPV distribuída na rede pública e apenas 10% dos meninos se vacinaram, ou seja, não valoriza a prevenção. Então, Já que o senhor já citou o problema da falta de prevenção, principalmente entre a população mais jovem, a prevenção contra essa superbactéria é a mesma que tem que ser feita para outras DSTs, para a gonorreia comum? Conta para o nosso ouvinte como que é a prevenção. Sim, seria a mesma, né? Não ter relação com quem está contaminado, fazer os exames de rotina para poder cada vez mais pegar pessoas contaminadas. E uma coisa muito interessante,
que eu ainda não tinha falado, aproveitando essa sua dica, é fazer os tratamentos corretos. Porque se eu prescrevo um antibiótico que é para usar durante 3 dias, 4 dias, 5 dias ou 7 dias, e o paciente usa um dia só, melhorou, parou, o que acontece? Eu seleciono cepas resistentes. Eu começo um tratamento e não mato toda a população bacteriana e a doença se cronifica. Nesse ínterim, ele tem relação e passa para outra pessoa. Então, eu tenho que ter atividade de prevenção para diagnóstico precoce, o mais rápido que puder, e tratamento, mas esse tratamento tem que ser cumprido pelo paciente. Por favor, não quero fazer nenhuma agressão, não quero ser indelicado com ninguém, mas cada um que nos está ouvindo, cada um daí, será que nós cumprimos sempre o que o doutor prescreveu? Será que nós usamos sempre aquela medicação que ele prescreveu? Será que nós usamos da forma que ele prescreveu? Será que nós usamos pelo tempo que foi prescrito? Muitas das vezes a gente prescreve um medicamento, seja para gonorreia, ou seja para tuberculose, ou seja por uma dor de cabeça, ou seja por uma asma, que a gente prescreve, dá um remédio tantas vezes por dia, durante tantos dias. Será que todos que estão nos ouvindo fazem isso o tempo todo? No caso de antibiótico, isto pode ser um problema, porque você tem que matar todas as bactérias daquela doença. E muitas das vezes ela não morre por completo e acaba adquirindo resistência. Sim, muita gente acaba parando, né? Quando os sintomas começam a desaparecer, as pessoas pensam que não precisam mais do remédio e param com a medicação. Você disse que uma das maneiras de prevenir contra DSTs é fazendo periodicamente exames de rotina, né? No caso dessa superbactéria da gonorreia, os testes feitos aqui no Brasil já conseguem detectar? Não é rotina. Não é rotina nós fazermos o teste para fazer a cultura, cultivar a bactéria e fazer o teste de sensibilidade. Isso não é comum, não é rotina, quer seja no serviço público, quer seja no serviço particular mais desenvolvido. Imagina um serviço particular mais rico que você imaginar aí. Chega lá com gonorreia, na maioria das vezes, olha o pus e dá o remédio. E muitas das vezes faz medicamento ou fazia uma coisa chamada abordagem sindrômica, que era nem o diagnóstico etiológico fazia. Ou seja, o abuso do antibiótico também. Muitas das vezes você pode ter uma doença X, uma amidalite, ou uma infecção de ouvido, ou até um processo viral, e você faz a automedicação, toma um antibiótico para aquela situação que você estava pensando ali, não vai utilizar, mas ela é um antibiótico que vai matar outras bactérias. E como ela foi usada de uma maneira indevida, ela pode também selecionar cepas previamente resistentes. Não é uma coisa simples, E mais, em DST no Brasil, me desculpe se eu estou assim falando muito rápido, em DST no Brasil, infelizmente, nós não temos bons serviços de diagnóstico. Fica sempre relegado ao uso de antibiótico por síndrome, ou seja, está com corrimento, está com uma secreção, está com alguma ferida, eu taco o remédio. Muitas das vezes funciona e algumas vezes não. E como mais um problema, como o mundo está cada vez mais se comunicando mais rápido, você vê, eu pego um avião aqui, hoje, em 16 horas, 18 horas, 24 horas, eu estou na Tailândia, eu estou no Japão, eu estou com 12 horas, eu estou na Europa. Isso facilita muito a disseminação de bactérias. Você vê que tinha doenças que a gente não tinha de costume aqui. Claro.
E agora está tendo. Por exemplo, a Europa hoje, que baixou muito o nível de vacinação contra sarampo, a gente dá um pulo na Europa, o europeu vem aqui, um entra em contato com o outro, você dissemina o vírus. É verdade. Você dissemina bactérias resistentes. Agora, doutor, nós falamos sobre o surgimento da superbactéria, me desculpa te interromper, falamos também sobre prevenção, sobre as dificuldades no tratamento e a maneira incorreta como os brasileiros tratam bactérias comuns, né, do dia a dia. Agora, vamos falar um pouco do que pode acontecer com quem não fizer esse tratamento da maneira correta. O que mais que faz da incidência das superbactérias um fato preocupante? Que tipo de doenças as pessoas podem desenvolver? O fato preocupante é que você trata com o medicamento, não cura, você tem que mudar o medicamento. E tem que saber fazer o diagnóstico para mudar o medicamento para o medicamento correto. E, neste caso de gonorreia, multidroga resistente, você tem que dar um outro tipo de antibiótico, uma nova classe de antibiótico, uma cefalosporina de nova geração, ou então um antibiótico aminoglicosídeo, de tal maneira que você pegue essa bactéria para matar. E isso não é uma ação do dia a dia. Você não usa esses outros remédios para matar essa bactéria gonorreia multidroga resistente de rotina. E aí você acaba dando de novo o mesmo antibiótico ou dá outro antibiótico que não funciona. Então, o correto seria: apareceu com uma gonorreia, tratou, medicou e não houve o sucesso completo, para tudo, coleta esse material, pede exame de cultura e pede exame de teste de antibiótico, teste de sensibilidade. E aí sim vai detectar que essa bactéria é sensível a tais antibióticos. Aí eu vou na minha farmacopeia, vou na minha grade, vou lá nas minhas bulas e vejo qual é o nome do antibiótico que mata essa bactéria que estava aí com o Dr. Mauro. Tal antibiótico. Eu vou lá e tenho que comprar esse antibiótico. Não são antibióticos do uso rotineiro. Entendeu? Um antibiótico hoje de uso rotineiro não está matando 100%. Só para a gente encerrar nosso bate-papo. Falhando em 60%. Para a gente encerrar nosso bate-papo, isso seria uma crítica aos médicos brasileiros? O senhor acha que os médicos formados pelas universidades brasileiras, eles não recorrem corretamente à Bíblia dos remédios que vocês utilizam? Não posso falar isso da universidade. Eu posso dizer do dia a dia, porque muitas das vezes, para não falar a maioria absoluta, não tem esses recursos, não são disponibilizados esses recursos. Por exemplo, hoje você tem exames, vamos dar um exemplo assim, uma tomografia computadorizada, um ecocardiograma. Caramba, qualquer cidade tem um centro que faça isso. Mas se você pedir um exame de rotina, uma cultura para gonorreia, não é rotina. Por quê? Porque a característica também de fazer exame de cultura de rotina para gonorreia, você tem que coletar no primeiro corrimento de manhã e correr direto ao laboratório. Quer dizer, são exames diferentes. Talvez é uma falta de estrutura, uma tomografia, exato, quando eu peço uma tomografia, você agenda, pode fazer 2 horas da tarde, pode fazer 4 horas da tarde. Uma cintilografia, você pode agendar. Quando eu peço uma cultura para gonorreia, eu tenho que pegar num determinado momento, correr para o laboratório, colocar aquele material ali para cultivar o gonococo. Isso é feito de rotina? Não. Isso nós temos serviços que fazem isso de rotina? Não. Quer dizer, não é uma coisa tão simples assim. O exame até não é super complicado, mas a logística do exame é complicada. Certo. Por quê? Porque você tem que combinar com a bactéria e ela morre facilmente. Quando você tira um gonococo de uma uretra, de um colo do útero, de uma garganta, você tem minutos para cultivá-la. É diferente de fazer até um exame muito mais caro, que seria biologia molecular. Eu hoje posso coletar o material de biologia molecular da garganta e pedir para saber se ali tem o papilomavírus humano. Eu posso fazer um mês depois, eu posso coletar aquilo ali e fazer na semana seguinte. Agora, para gonococo, não.
Lembra do exame de urina, que você tem que urinar e correr para o laboratório e entregar a urina? O gonococo é mais sensível ainda. Se você coletar de manhã e levar na hora do almoço, meu irmão, tchau e bênção, não tem como fazer. Tá certo. Não é um problema de faculdade, do médico, é um problema do sistema geral, e aí eu incluo serviços particulares para poder fazer o exame aprimorado. Perfeito. Trabalhar com bactéria não é simples, e trabalhar com gonococo é mais complicado ainda. Só que ele voltou, só que ele está avançando em cima da gente. Esse foi o Dr. Mauro Romero Leal Passos. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro, e membro da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infecto-Contagiosas da FEBRASGO, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Dr. Mauro, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. O papo foi ótimo, viu? E a FEBRASGO também, tomara. Boa noite para você. A gente fazia o programa todo. Boa noite. Com certeza. Boa noite, obrigado. Boa noite. E com este bate-papo com o Dr. Mauro Romero, a gente encerra o Jornal das 6 desta sexta-feira, 7 de setembro de 2018. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.